Olha aí, você que nos acompanha ao vivo aqui no Povo na TV, a gente vai conversar agora com o presidente da FENAPEC sobre esse burburinho, né? Esse alvoroço em relação à carne do Brasil, né? Inclusive, viu, Chico Maia, que o Chico Maia é presidente dessa Frente Nacional da Pecuária, né? Ninguém melhor do que o Chico Maia, que também é produtor de carne e pecuarista, vai poder falar sobre essa questão. Inclusive, o Chico gravou um vídeo aí que repercutiu bastante no WhatsApp sobre essa questão, né? A gente está trazendo como tema hoje, será que só a carne seria podre, ou será que a gente está comendo coisa podre o tempo todo, né? Com pesticida, com agrotóxico, né? Sem contar as outras porcariadas que nós comemos por aí, e em contrapartida disso tudo, a longevidade do povo brasileiro tem aumentado. Chico, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui no seu programa de grande informação. Fala um pouquinho mais perto. Eu acredito que os produtos que o brasileiro consome é de excelente qualidade. Nesse caso específico, o que faltou foi responsabilidade, equilíbrio e excesso das autoridades que têm como função nos proteger. Então, causou um pânico, porque o que está em jogo não é se prender uma pessoa, é você denegrir um produto que dele depende milhões de brasileiros. Generalizaram, né? Milhões de brasileiros. Quer dizer, quando a gente sai em defesa da carne, a gente sai em defesa do emprego. É o segmento que mais emprega no país. São 7 milhões de empregados. Uma cadeia produtiva imensa e inacreditável. Então, que isso sirva para quando as pessoas que têm responsabilidade vão falar sobre um assunto, pensem bem o reflexo, a consequência. O que aconteceu com a maneira irresponsável daquele delegado que se pronunciou? Nós temos vários navios nos portos afora, né, encalhados, encostados, sem ordem para desembarcar mercadoria de origem de bandeira nacional. Então está encostado ali o esforço de milhões de brasileiros, aquele produtor de frango, produtor de suíno, produtor de carne. A grande riqueza, Tata, que nós temos no Brasil é o agronegócio. Deus, né, na sua sabedoria, disse o seguinte: a China vai ser a fábrica do mundo, a Índia a inteligência e o Brasil a fazenda. Os produtores do Brasil têm que produzir para alimentar o mundo, por isso eu te dei clima favorável, solo favorável e produtores com aptidão e competência de produção. Falando em China, falando nos tigres asiáticos, falando, né, no outro continente, além agora, né, da China, do Chile, da União Europeia, né, Hong Kong anunciou que vai parar de importar carne brasileira. Por enquanto, né, eles que importam 773 toneladas, mais do que eles importaram em 2016. Chico Maia, a gente tem uma reportagem sobre essa questão, né, e a forma como a Operação Carne Fraca foi divulgada, né, impactou de maneira que ontem, né, a Polícia Federal foi duramente criticada por produtores aqui do Mato Grosso do Sul e pelo governador do estado também. Ontem se reuniram para avaliar, inclusive, prejuízos que podem ter atingido toda essa cadeia produtiva. Vou te convidar a acompanhar a reportagem comigo e a gente vai comentar logo em seguida. Vamos lá. À mesa, várias entidades que representam a cadeia de produção da carne. Todos indignados com a dimensão que o assunto tomou. Houve aí uma pirotecnia, né, com o anúncio de 3 plantas embargadas, num total de 4.800, e colocando, na verdade, todos no mesmo saco. Para o governo do estado, houve exagero na divulgação da operação da Polícia Federal. O governador ontem, né, já se manifestou sobre a forma que foi divulgado, considerando que foi uma forma irresponsável. Por mais que ele apoia a investigação, a forma da divulgação ela foi irresponsável. Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor nacional de carne bovina. São 21 milhões de cabeças e é o 6º maior exportador do produto. No ano passado, vendeu cerca de R$1,5 bilhão de carne bovina in natura. A China tem sido o maior comprador, justamente o país que hoje suspendeu as importações. Outros países também pegaram carona. A preocupação é que haja uma crise e que afete a economia do estado. 25 mil empregos nesses setores todos, né, para todos.
E na arrecadação, nós também teríamos impacto, até porque você tem o encadeamento todo. Nós estamos falando de ração, nós estamos falando de milho, algo em torno aí de 12% a 13% da arrecadação de ICMS. Para eles, também não há motivo para os países suspenderem a compra da carne brasileira. Todo produto exportado tem que se levar em consideração que havia presença de representantes de inspeção dos países para os quais nós exportamos. Então, nós temos um controle de inspeção bastante rígido. É claro que existe a preocupação com as exportações, mas também existe uma grande preocupação com o mercado interno, já que boa parte da carne produzida no estado é consumida por aqui mesmo. 80% da produção de Mato Grosso do Sul vai para o mercado interno. Então, daí também a questão do nosso esclarecimento à população, que as condições sanitárias no Brasil elas são adequadas. Nós tivemos, não é um problema sistêmico, nós tivemos um problema pontual em 33 unidades. Ao final da reunião, as entidades elaboraram uma carta aberta à população e que será entregue em Brasília. Que é de nosso conhecimento, não há nenhum problema de contaminação, nada que tenha saído da rotina do sistema de inspeção dentro do estado. Nós temos uma confiança total na carne que é produzida aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em todos os segmentos, em todos os elos da cadeia produtiva. Então, sem dúvida alguma, há um problema pontual que foi localizado e esse problema tem que ser investigado. Olha, e o detalhe é que nenhum frigorífico aqui em Mato Grosso do Sul foi notificado, teve algum problema, né, em relação à carne. Só que nós, em Mato Grosso do Sul, estamos sendo altamente prejudicados, Chico Maia. Exatamente. A nossa economia é muito baseada em cima do agronegócio. Para você ter uma ideia, hoje os frigoríficos não têm escala, os principais frigoríficos. Significa que se o produtor tem boi gordo ou gado para abate, ele não tem comprador. Então os compromissos que ele tinha para pagar, não pode, porque ele não pode vender o produto dele, né? Mas eu acredito, Tatá, que as autoridades brasileiras, o ministro da Agricultura, o próprio presidente da República, tiveram ação imediata, firme, com competência, e já está conversando com esses mercados. Agora, por exemplo, a Coreia já voltou atrás. A grande preocupação que nós temos de imediato também é com o frango, porque o frango você tem 40 dias de produção. Então, se o cidadão, que são milhões de pequenos produtores do Brasil, que tem frango, se naquele exato momento os frigoríficos não estiverem comprando o seu frango, o que vai acontecer? Chico, aproveita que você está aqui para 79 municípios nos acompanhando e dá um recado para a dona de casa, para aquele senhor que faz a compra do mês. Se ele tem que se preocupar com essa carne, a qualidade, fala um pouco da qualidade da carne do Mato Grosso do Sul e se as pessoas têm que interromper ou não a compra, a rotina dela por conta disso. Bem, quem já teve a oportunidade de entrar num frigorífico, sabe que a higiene de entrar no frigorífico e os cuidados são até maiores do que uma sala de cirurgia. É uma higiene total. Existem milhares de profissionais no Brasil do Ministério da Agricultura, que eu quero inclusive enaltecer, porque foram injustamente atacados, no meio de 11 mil funcionários de defesa sanitária, pontualmente teve 20, não é? O que isso é normal em qualquer atividade, mas a dona da casa pode ter certeza que a nossa carne é consumida por 150 países mundo afora. Quando essa carne vai sair para o mercado, ela é auditada, ela é inspecionada, ela é fiscalizada. Quando chega nos países de origem, acontece a mesma coisa. A carne brasileira é o que nós temos de melhor. É uma carne de excepcional qualidade. E a dona de casa sabe melhor do que todos nós, que quando ela vê uma carne estragada, ela sente o cheiro. Ela entrega a carne, é um produto que você não tem que colocar no fogo para ver se os seus efeitos, eles pioram. Não, é automático. Você vê na hora. Você sente o cheiro na hora e isso. Pode acontecer de ter uma carne estragada, é claro. Muito mais na conservação da geladeira, no freezer do mercado, do transporte, do que sair do frigorífico. Sair do frigorífico não sai carne estragada. E eu quero aqui reconhecer todas as plantas de frigorífico do Mato Grosso do Sul, que fazem um trabalho de primeiro mundo. O Mato Grosso do Sul é reconhecido como o melhor produtor de carne do Brasil.
É daqui que sai a grande quantidade de carne de exportação. É o nosso orgulho, né, O Chico nosso Maia? orgulho. Nós estamos há anos investindo em melhoramento genético. Antes você abatia um boi de 5 anos, hoje você abate um boi com 24 meses. A carne está mais macia, está mais suculenta, está de melhor qualidade. Como que surgiu esse negócio do papelão? Que confusão foi essa do negócio do papelão? Porque alguém comeu qualquer coisa, seja carne, seja um tempero, uma salada com papelão, a pessoa vai sentir, né? E não é possível que... seria na carne moída o papelão? Que história é essa? Você que é um homem de comunicação e vocês aqui, sabe o que significa edição? Sim. Editar uma matéria. Eles editaram um trecho de uma conversa. O que acontece é o seguinte: o gerente do frigorífico estava falando internamente que estava tendo um problema na embalagem do produto, porque o produto, quando você compra, dona de casa, um frango, aquela embalagem geralmente ela vem ou de isopor ou de plástico, e ele estava querendo dizer que estava sem aquilo, que o que ele tinha lá era papelão embaixo para embalar o frango, jamais para estar misturado no produto. Essa indústria hoje, ela é tão moderna, ela é tão equipada, que se você quiser colocar papelão numa máquina de processar embutidos, ela é rejeitada. Não tem como Não entrar. existe isso, então. A menor possibilidade disso. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a presença do Chico Maia aqui, né, elogiar o trabalho, né, de toda a cadeia produtiva de carne em Mato Grosso do Sul, e que nós, necessitando de mais informação, nós vamos requisitar a sua presença. O senhor que é da FENAPEC, que é a Frente Nacional da Pecuária, representando o Mato Grosso do Sul, inclusive, nessa entidade tão importante. Obrigado pela oportunidade. Asseguro às famílias, às crianças, às donas de casa, comam carne. É seguro, é proteína saudável, faz bem para a saúde e para a economia do Estado. Valeu. Um abraço, Chico Maia. Muito obrigado, tá?